Às vezes eu tenho a impressão de que eu tô num grande teatro, em uma grande bobagem, uma grande festa da alucinação, um negócio assim, ó, bobo, infantil. Porque não é possível que esse tipo de coisa aconteça, as pessoas achem normal e deixem passar. Ou as pessoas não têm a menor noção do que tá acontecendo, ou eu sou louco, existe essa possibilidade também, eu nunca descarto isso, eu sempre acho que eu sou doido, mas se eu tiver certo, os negócios estão terríveis. Veja a que ponto chegamos. Felipe Neto e jornalistas conspirando ao vivo, debatendo ao vivo sobre como regulamentar redes sociais para parar Pablo Marçal. Em que tipo de mundo perseguir adversário político não é a institucionalização do fascismo? Existe um cara que é meu adversário político, ele não concorda comigo, portanto eu tenho que criar leis e aparatos para que eu o censure. Mas, Oi. Felipe, diante do que a gente tem hoje, precisa de uma regulação, concordo plenamente com você. Só a regulação poderia dar uma solução definitiva para o que há, mas, diante do que a gente tem hoje, aparece uma figura como o Pablo Marçal. Uhum. Você, como um especialista também em redes sociais, que apareceu nas redes sociais bastante, cresceu, etc. Como você acha que, na situação atual, pode-se colocar algum freio no Pablo Marçal, especialmente agora? Ele está à beira de se tornar prefeito, presidente, seja lá o que for. Como colocar algum freio hoje no Pablo Marçal? A proposta do jornalista foi muito clara: como eliminar um adversário político, como impedir alguém que representa a população em valores, propostas, ideais e etc., como impedi-lo de chegar ao poder. Olha quão perigoso é se ele se tornar prefeito, presidente e etc. Agora eu faço uma questão para o jornalista. Aliás, duas questões. Número 1. O senhor odeia a democracia? Essa é a minha primeira questão. Número 2. O senhor odeia representatividade do povo nas eleições? Essa é a minha segunda questão. Porque não pode ser normal estarem discutindo como frear um candidato. Por quê? Porque tem 5, 10 pessoas concorrendo a eleições e não citaram ninguém além do Marçal. Simplesmente tem lá Datena, que é um cara da televisão. A gente tem lá Tabata Amaral, que foi aluna de Harvard. A gente tem Boulos, que tem MST, apoio de Lula, de presidenciável. E a gente tem um cara sozinho, que não tem nem faculdade em Harvard, não participa da televisão, não tem apoio de presidente, etc, 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 mas que a população gosta e os jornalistas acham, ou melhor, o jornalista e o Felipe Neto, pelo que me parece, acham perigoso. Qual é o perigo? O perigo de representar o povo? O perigo de falar aquilo que o povo quer ouvir mesmo? Que existe um teatro lá, que os caras estão de sacanagem ao gastar o nosso dinheiro? Esse é o grande perigo? Agora, outra questão: que tipo de modelo de democracia é esse em que o jornalista decide simplesmente que alguém é perigoso demais? Democracia, até onde eu conhecia, era a vontade da maioria. Se a maioria quer o Pablo Marçal, que dane-se. Qual é o tipo de democracia em que jornalistas deveriam escolher quais candidatos podem e quais não podem participar da política? Porque assim, na minha concepção de democracia, essa proposta não se enquadra de forma alguma. Agora, pelo que eu tenho conhecimento em relação a socialismo, a fascismo, aí esse tipo de proposta se enquadra. O senhor, por algum acaso, é socialista? Essa é uma questão séria e profunda. O senhor tem algum tipo de diferença em relação à democracia e gostaria de esclarecer? Porque eu não estou entendendo como que pessoas em rede nacional simplesmente
não é rede nacional, né? Jornalistas que eram para serem levados a sério simplesmente propõem frear alguém que tenta representar o povo. Para mim, na minha cabeça, não faz sentido. Vamos assistir a resposta do Felipe Neto. Eu não acho que a gente deva falar de freios, eu acho que a gente deva falar de humanidade, de civilidade, né? O que a gente está falando quando se trata do Pablo Marçal é da mais profunda falta de caráter e de humanidade. Isso é muito engraçado porque me lembra um tipo de propaganda que aconteceu na Alemanha por volta de 1945, se é que me entendem, em que judeus eram ditos como imorais, faltava caráter nos judeus, faltava humanidade nos judeus. E eu não tô brincando, esse era o discurso real na Alemanha antiga. Falta de caráter e de humanidade. Então o Pablo Marçal ele precisa ser respondido através do sistema judicial. O problema é que o sistema judicial é lento. Ele é lento e sempre foi lento. Então, por falta dessa legislação específica, principalmente uma legislação que trate do período eleitoral, que é um período sensível e precisa ter mais mecanismos de velocidade, Exato. o Pablo Marçal, nesse vácuo da lei, ele vai lá onde ele quer ir e ele insinua que o Guilherme Boulos é cheirador de cocaína, sabendo que está mentindo. Pablo Marçal é um mentiroso. Ele mente sabendo que está mentindo com um propósito final. Bom, os boatos de anos atrás era que o Boulos realmente fazia esse tipo de coisa. Agora, eu questiono. Como que o Felipe Neto tem a onisciência, a clarividência de saber que o Marçal está mentindo e que ele sabe que está mentindo? Pra mim, isso parece mais uma mentira do Felipe Neto, tá? Não quero dizer nada. Esse tipo de mentira, ao meu ver, deveria ser extremamente expurgado da política através de medidas duras do judiciário. Mas não sou eu, não somos nós que estamos aqui debatendo que devemos agir nesse sentido. Pessoal, calma o coração que eu vou concordar com o Felipe Neto e eu já vou dizer o porquê que isso é problemático. E eu concordo com o Felipe Neto. Sim, políticos que são pegos mentindo devem serem eliminados da política. Inclusive, a gente poderia começar eliminando, sei lá, o presidente da República, que a gente sabe que já mentiu várias vezes, Boulos. Então, pra mim, sim, todo sujeito que mentiu e entrou pra política deve ser obliterado. Só que o problema é o seguinte: acaba Congresso Nacional, acaba políticos, acaba todo o esquema de poder que aí está, não sobra ninguém. Mas eu concordo sim, quem é mentiroso não pode ficar participando da política. Só que o grande problema é, não sobra nem presidente se a gente for usar essa métrica. O judiciário tem que agir. O tempo que leva para o judiciário agir é preciso ter legislação específica digital. Por quê? Porque com essa legislação específica digital, você consegue tirar conteúdo do ar rápido. Conteúdo comprovadamente falso, conteúdo comprovadamente fabricado para prejudicar a imagem de alguém. Pera aí, meu amiguinho Felipe Neto, o senhor acabou de dizer que quer que haja uma legislação digital, porque aí a gente pode agir com rapidez para tirar conteúdos do Marçal porque são mentirosos. E agora? E se eu comprovar que o senhor está mentindo? Não achas que merece uma punição? Todo mundo vem aqui pra minha telinha e a gente vai pular aqui pro minuto 9. De entendimento do que fazer e do limite, porque não se trata fascista com flores. Eita! Alguma vez alguém viu aqui o Marçal fazendo apologia a fascismo? Eu não vi. Se houvesse uma legislação, já teria que aplicar multa aí no Felipe Neto e retirar esse conteúdo agora do ar. O Felipe Neto continua mais e ele fala do suposto fascismo imaginário dele que ele tem na cabeça, que na verdade é muito esquisito, porque o que ele tá propondo é uma ação fascista, literalmente barrar alguém que representa o povo, e aí ele diz que está combatendo o fascismo. E aí ele continua em paranoia de, ai, fascismo, temos que derrotar o fascismo, ai, existem fascistas. Só que é tão zoado que eu nem vou continuar, porque é zoado demais mesmo. Pessoal, eu vou falar algo bem sincero, pelos próximos 20 ou 30 anos, percam a esperança no Brasil. Por quê? Porque se já tem liberdade desses caras conspirar ao vivo, na frente de todo mundo, pra literalmente censurar
e contra um candidato, então os planos de dominação do Estado já estão longe, já não tem o que fazer, é irrefreável. O que tu pode fazer para se proteger? Uma pessoa como eu, em algum momento vão criar a legislação da internet e aí o Felipe Neto vai dizer, olha, ele é fascista, então já era, vou ser expurgado de tudo que lugar. Por isso, inclusive, que eu comecei os meus outros empreendimentos. O que eu dou de dica para vocês? Aprendam a traçar estratégias. Por quê? Porque pelos próximos 20 ou 30 anos, esqueçam o Brasil. Atuem nas sombras como empresários. Quem for ser figura pública, não critique o sistema. Em suma, sejam estrategistas. E para serem estrategistas, vocês podem clicar no primeiro link da descrição e conhecer o renascer dos estrategistas. Por favor, usem e abusem de uma mentalidade estratégica, senão vocês serão ferrados. Ah, Thiago, mas tu fala isso e tu vai ser o primeiro a ser ferrado. É verdade, só que assim, eu creio na moralidade. E eu creio que quando Deus dá inteligência para alguém, é para essa pessoa realmente refutar mentiras, melhorar o mundo de alguma forma, entendeu? Eu creio que quando tu é abençoado, como eu fui, por uma inteligência notória, Deus no final dos tempos vai dizer, olha, eu te dei mais, por que tu não usou mais? Por que tu não fez mais? Por que tu foi tão omisso? Eu tenho quase certeza disso, porque pra mim parece lógico. Quem mais recebeu, mais será cobrado. Então eu tô em uma sinuca de bico. Ou eu faço essa porcaria e me ferro em vida, ou eu não faço essa porcaria e me ferro em morte. Então, bom, com Deus eu não quero me zangar nem ferrando. Olha, um homem ficar irritado comigo, tudo bem. Deus ficar irritado comigo, aí já é demais também.